Sejam muito bem-vindos à 41ª live do Entre Linhas, que não será uma live, mas pronto. Um espaço, Uma live indiferido. um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 41ª live decorre no dia dedicado a São João, um patrono do norte do país, com festas e celebrações em várias localidades, entre uma sardinha e um alho-porro. Guimarães nem o comemora, mas o feriado municipal é também neste dia. No entanto, a razão é outra. O dia 24 de junho é também considerado o dia 1 de Portugal, em referência à Batalha de São Mamede, ocorrida em 1128, um marco na história da independência portuguesa. Com tantas referências religiosas e culturais ao norte do país, o convidado não poderia ser outro. Falamos então de João Zamit, é um escritor vimaranense com mestrado em literatura portuguesa contemporânea na Universidade do Porto e uma curta carreira académica em Coimbra, dedicada aos romancistas do período contemporâneo. Acumulou 3 anos de experiência, eu dar esta parte, no mercado editorial em Lisboa, com todo o tipo de livros, desde thrillers, a histórias de terror, a obras de Herbert, Ray Bradbury, Adolfo Bioy Casares ou a quinta impressão do 10º livro do Diário de um Banana. Também foi crítico literário no Jornal 74, escreve como profissão e dedica-se ao marketing digital, coordenando a estratégia de conteúdo orgânico de uma empresa tecnológica multinacional. Coisas ruins, que agora aparece aqui pequenino, mas eu espero que apareça maior, é o seu primeiro romance. E, portanto, sem mais delongas, vou então dar agora a palavra ao meu homónimo, para ver se eu não arruino mais as coisas que aparece hoje. Não correu muito bem. Acho que aqui o título do livro deu aqui um mote para a nossa conversa. Portanto, não, é que eu não faço a mínima ideia do que é que aconteceu. Tu já fizeste isto 40 vezes, correu bem com toda a gente, menos comigo. Eu já tive. Não, isto é só também para dar um bocadinho de contexto às pessoas que depois estiverem a ver isto. Nós estivemos aqui em guerra com o Instagram durante a última hora a tentar fazer isto funcionar. Eu tentei isto com todas as contas possíveis e imaginárias, com a minha, com a da minha mulher, com contas profissionais do trabalho dela. Pá, nós fizemos tudo. E não sei porquê, olha, acabamos por ter que recorrer a esta solução, vamos gravar isto e publicar em diferido. Pá, não sei. Tenho que admitir que o problema será do meu lado, porque o João já fez isto 30 vezes, 40 vezes e não teve problema nenhum, mas pronto, olha, é o possível, cá estamos. Eu há pouco tinha-te enviado uma mensagem. Eu acho que isto são espíritos, que isto hoje... Exato, há alguém que não quer que a gente tenha esta conversa. Eu acho que sim, eu acho que não querem que falemos deles. Não vamos falar na mesma. Eu sou muito famoso. Olha, e então, depois dos boatos que eu ouvi da Feira do Livro, apesar de não estar presente, chegaram-me aqui à alta cidade da Guarda, eu não poderia começar aqui a nossa conversa com outra pergunta. Realmente a tua família serviu de inspiração para a escrita deste livro? A minha família serviu de inspiração, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, não diretamente, ou seja, não no sentido em que alguma das personagens seja alguma pessoa da minha família ou que a minha família tenha de facto uma mansão em Montalegre. Não, nesse sentido não é direto e não tenho a expectativa, nem faria sentido para mim que as pessoas fizessem leituras biográficas ou coisa do género do livro. Agora, que o contexto informa a escrita do livro, informa. Eu venho de facto de uma família do Norte, eu venho de facto de uma família de Guimarães, eu cresci num ambiente muito semelhante àquele em que as personagens do meu livro cresceram. Eu fui para a universidade com o tipo de expectativas associadas que as personagens do livro vão. Isto no fundo é aquele conceito faulkneriano da exploração obsessiva do particular para conseguir atingir algum tipo de universalidade na literatura, não é? Eu sinto que não conseguiria fazer aquilo que quero fazer neste livro, nem em termos do elemento de terror que tem, da introdução dos espíritos e da fantasia e tudo mais, nem em termos da exploração temática
que eu faço da memória, da tradição, do peso que nós carregamos, das expectativas dos outros, etc. Sem querer estragar muito daquilo que é o livro, eu não o conseguiria fazer se estivesse a falar sobre personagens cujo contexto e cujo ar que respiram não fosse algo que eu conhecesse. E por isso, para contar esta história, eu tive que necessariamente criar personagens que, estando integradas numa família ficcional, vêm de um contexto parecido com o meu e de um contexto que convivências, expectativas e uma cultura, tradições, lá está, um ar que respiram parecido com o meu. Por isso, esse episódio foi porque a minha mãe fez uma pergunta na feira, a perguntar como é que um rapazinho tão bem comportado acabou a escrever sobre coisas tão horríveis. E, e muito do que inspira o livro e muito do que me fez ir buscar alguns destes temas, que é esta ideia que nós temos, que vivemos numa sociedade muito secular, muito pós-cristã, muito pós-espiritual quase, é interessante para mim, porque eu vejo-a na nossa cultura, eu vejo-a na nossa literatura, eu vejo-a no nosso cinema, eu vejo-a na nossa música. Quem assistir à cultura portuguesa contemporânea de fora vai pensar que nós, de facto, vivemos numa sociedade muito secular e numa sociedade em que estas coisas estão todas ausentes. Mas isso não é o que eu sinto quando falo com as pessoas. E não só no meu entorno direto, mas também, conforme as pessoas vão lendo o livro e vão falando um bocadinho comigo sobre o livro, toda a gente tem uma história qualquer deste género. Um primo, um tio, uma avó, uma pessoa qualquer que quando era pequena foi levada à bruxa porque tinha um problema de saúde qualquer que os médicos não conseguiam resolver. Enfim, toda a gente tem uma história. E lá está. E a minha família não é exceção. E nós também temos histórias. E eu ouvi essas histórias. Agora, minha avó era bruxa. Não era de todo. Agora, tem histórias e conhece pessoas que foram tratadas e conhece, pronto, enfim, tem histórias e essas histórias estão presentes e estão presentes para quase todos nós. E aposto que tu também tens uma história. Nesse sentido, sim. Normalmente, em todas as localidades, existe sempre aquela personagem do bruxo ou do curandeiro, não é? Onde as pessoas vão quando já estão em desespero. Existe também uma coisa muito engraçada, e já se calhar voltamos a ela, que é aquela questão da casa assombrada. É sempre, principalmente quando nós somos jovens, existe sempre aquela casa abandonada. Um lugar onde tu não vais, porque... sim. Portanto, lá está. Somos muito avançados, mas depois existem estas raízes que nós não conseguimos abandonar, não é? Essa tensão é o que espoleta este livro, de alguma forma, sim. E agora, porque este título, Coisas Ruins, que é assim um título tão simples, mas realmente é algo que se calhar, lá está muito incutido também dentro da nossa própria cultura, estas coisas ruins, estes eufemismos que nós tentamos... É um termo real. Sim. Coisas ruins é o termo usado no norte de Portugal, na fronteira, na zona da Raia, entre a Galiza e Portugal, para designar almas penadas e a Santa Companhia e tudo mais. Tudo isso são coisas ruins. O título surge precisamente porque a minha editora, que é a Diana Garrido, não gostou do título que eu tinha proposto para o livro. O título que eu tinha proposto para o livro era mais longo, era mais literário, era A Morte Carregam-na os Vivos. Okay. É uma frase roubada a Cormac McCarthy, que depois, lá está, como não a pude usar como título, acabei por pôr a citação completa como epígrafe do livro. Não sei se reparaste, mas se leres a epígrafe do livro, está lá o título que seria o meu título proposto para o livro. A Diana queria um título mais forte, um título mais chamativo, que tivesse mais impacto. E, portanto, falámos bastante, fizemos muitas propostas, tivemos ideias muito diferentes. E houve um momento em que eu fui falar com uma amiga minha no Twitter, a Rafaela Ferraz, que já tinha sido quem me tinha dado muitas das referências bibliográficas para eu me informar um bocadinho melhor e para estudar um bocadinho melhor o tema para poder escrever o livro. Ela foi uma pessoa com quem eu falei bastante porque ela estuda este tema, o culto da morte e as tradições funerárias em Portugal, e ela domina isto muitíssimo bem de um ponto de vista académico, de um ponto de vista mais real, não é? Eu faço ficção. E perguntei-lhe se ela tinha assim alguma ideia, se havia uma expressão, uma frase, e ela teve várias sugestões.
lutadores de almas. Há várias expressões que estão diretamente associadas a isto e que surgem muito nos textos e nas tradições orais associadas aos temas que eu trato no livro, e um deles é este, coisas ruins. Coisas ruins é um termo usado, é um termo real. Uhum. E pronto, e quando eu propus isto à Diana, a única questão que ela teve foi que há um filme de 2006, salvo erro, que foi escrito pelo Rodrigo Guedes de Carvalho, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, que tem um título igual, acho que é Coisa Ruim, no singular. Ela perguntou-me se isso me preocupava, eu disse, nada, não me aflige absolutamente nada, e portanto decidimos avançar com ele, e olha, eu acho que tanto a capa como o título têm sido muitíssimo bem recebidos. Ok, então, já que a mencionámos, era uma das perguntas que eu tinha aqui pronta, portanto tenho que fazer agora. Como é que foi chegar a esta capa, então? Olha, isso, lá está, eu tive 3 anos no editorial, como disseste, e por isso eu era a pessoa que fazia as capas, não como designer, mas a estrutura da 2020 Editora, na altura, os editores eram um bocadinho aquilo que no mundo anglo se chama purchasing editors, não é? São pessoas que têm catálogos grandes para publicar e que passam uma grande parte do seu tempo ou a procurar originais, a ler manuscritos, a construir o seu catálogo, a negociar direitos, a contactar agentes, enfim. Os editores na 2020 tinham muito trabalho porque publicavam muitos livros, estavam responsáveis por muitos livros. E depois, quem tinha a responsabilidade de facto de fazer o livro, não é? A partir do momento em que chegava a tradução às nossas mãos, nós, como assistentes editoriais, que era o que eu fazia, tínhamos que fazer a leitura integral do manuscrito, tínhamos que fazer as provas, rever as provas, escrever o copy para a capa, e nós coordenávamos a capa também. Portanto, nós é que escrevemos o briefing para a capa, a não ser que o editor nos dissesse vamos usar a capa original, e aí estava feito, maravilha. Exato. Claro. Nós é que tínhamos que escrever o briefing para a capa, nós é que tínhamos que propor ideias, que depois eram discutidos com os editores, obviamente, e nós é que depois coordenávamos com os designers a produção da capa. E uma coisa que desgraçava a nossa vida e que nos fazia sofrer eram os autores prima-donna que não gostavam de nada. E, portanto, nós fazíamos a capa, perdíamos horas a pensar a capa, a fazer o briefing para a capa, a discutir com o designer, não sei o quê, depois mandávamos para o autor, para os Estados Unidos, para a aprovação, e o autor dizia, não gosto do barquinho, lamento, manda para trás. Pá, era uma chatice. E eu não queria ser esse gajo. Por isso, quando a Diana me disse quem é que ia fazer a capa, que é um capista chamado Duarte Lázaro, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu trabalhei na 2020, ironicamente, e que eu pensei, ufa, estou em boas mãos, em princípio vai correr bem. E tive uma sorte enorme, porque ele mandou-me logo 3 propostas de capa diferentes, e eu gostei de todas. Depois, acabamos por escolher esta, fizemos algumas alterações. A proposta original do Duarte, a capela em cima da caveira, era uma capela com um ar muito protestante do norte da Europa, uma capela de madeira. E eu pedi-lhe, olha, tem que ser de granito, isto assim não pode. Portanto, fizemos alterações de somenos. E falámos aqui na questão da Santa Companhia, e nós já tínhamos falado sobre isto, e portanto esta era uma pergunta que eu também tinha que fazer, porque houve esta memória desbloqueada, e portanto tenho que trazer à baila. Eras um fiel seguidor do programa Quarto Milénio? Lá está. Eu não vou dizer que era um fiel seguidor, mas a minha família, a família do meu avô, é parte da Galiza também. O meu avô é Monroy Zamit de Passos. O Zamit de Passos é a parte portuguesa e o Monroy vem da mãe dele, que era galega. E, portanto, nós ainda hoje temos muita família na Galiza e, inclusive, quem esteve na apresentação do livro em Guimarães, estavam lá alguns dos meus primos galegos que por coincidência, tinham marcado vir a Guimarães nesse fim de semana. E, portanto, eu tive sempre um pé de cada lado da fronteira ao crescer, e eu aprendi a ler em espanhol e em português ao mesmo tempo. Os livros que o meu avô tinha por casa, nomeadamente a banda desenhada com que eu aprendi a ler, era a Mortadela e Filemón, era a Tipi-Zape, todas estas coisas estavam presentes. E a televisão espanhola também era uma coisa muito presente. A minha avó via as notícias todas na TVE, porque se tinha habituado em casa do meu avô e agora gostava mais, lia a Ola.
e esse programa era é uma memória que eu tenho de adolescência, de jovem. Agora, eu vi-o afincadamente, provavelmente não, mas lembro-me muito bem. Lembro-me muito bem de dar, lembro-me muito bem do meu avô ter interesse, lembro-me muito bem. Foi uma memória gira quando tu falaste disso. É assim, eu também sou próximo da raia, não por estar aqui na. Aliás, continuo próximo da raia. Eu sou de Porto Alegre, portanto também tenho ali um pé e convivia muito com a Extremadura. Mas a minha proximidade com a Espanha nem é essa, que eu tenho também família na Galiza e portanto, as minhas férias de verão, muitas delas eram passadas na Galiza e portanto, lá está, essa ligação também e por isso é que veio à memória o programa Quarto Milénio, que aborda assim mais ou menos estas questões e tinha também sim. algumas... E o ponto de vista deles é sempre muito engraçado porque eles levam as coisas muito mais a sério do que outras pessoas levariam. E eu admiro esse espírito. Vamos entrar para as coisas de coração aberto e vamos ver o que é que realmente se consegue encontrar. É um ponto de vista muito giro. Olha, e uma coisa que eu achei engraçada aqui no livro é que é um tom coloquial, ou mais corriqueiro, segue-se assim um tom mais erudito e depois há assim um calão lá pelo meio. Não receias assim alguma crítica por parte dos leitores desta mistura dos portugueses? A crítica que eu tenho recebido, e é uma crítica que não me incomoda absolutamente nada, é de haver leitores que sentem às vezes que é exigente e que tem que ir ao dicionário e que, por mim, ótimo. não me incomoda absolutamente nada. Acho que é assim, eu não acho. Eu acho que isto é talvez a coisa mais correta e mais lisinha que eu escrevi na minha vida. Por isso, mas lá está. Se em algum momento houver algum leitor que sentir que aquilo puxa um bocadinho por si, olha, perfeito. Eu não gosto de zonas de conforto. Eu, como leitor, não gosto de zonas de conforto. Gosto de livros que puxem por mim, gosto de livros que me desafiem. Portanto, isso é uma crítica que não me chateia nada. Quanto à mistura dos portugueses, é muito propositada. E nós tivemos uma conversa na Feira do Livro, eu e o Alex Couto, chamada Sabores Locais, acho eu, sobre variedades excêntricas do português. E fui eu que propus o título, e excêntrico no sentido em que eu quero usar, não é esquisito, é diferente da norma que nós temos como ortodoxa, que é essencialmente uma norma lisboeta, e essencialmente uma norma de classe média, e essencialmente uma norma culta. Tratar essa pequeníssima percentagem de pessoas que de facto se identificam com essa norma como a única percentagem que fala português correto e a única percentagem que percebe o português, para mim é um disparate, e sempre foi. Eu sempre tive esse problema. Eu, mesmo quando vivia em Lisboa, procurei sempre nunca perder o meu sotaque, procurei sempre nunca perder o uso da segunda pessoa do plural, procurei manter o meu português, e que é o português com o qual eu me identifico e continuarei a identificar-me. Há um livro da Ana Bárbara Pedrosa, que foi quem moderou essa conversa, chamado Amor Estragado. Ana Bárbara de Vizela, o livro é todo passado em Vizela, e o livro dela foi, eu disse isto várias vezes, ela deve estar farta de ouvir isto, porque este tema tem vindo ao assunto por causa do meu livro. O livro dela, que é um livro extremamente recente, é para 2023, ou coisa que valha, foi a primeira vez que eu senti que estava a ler um romance literário na minha língua. E eu achei isso muito bonito. E quando eu fiz este livro, o Coisas Ruins, este foi um dos momentos em que eu senti que tinha desbloqueado qualquer coisa, e que inclusive eu tive de deitar fora um draft inteiro do livro quase, e recomeçar, porque eu queria escrevê-lo de um ponto de vista invulgar em literatura portuguesa, mais vulgar noutras paragens, nomeadamente o tipo de técnica que o Stephen King usa, que é uma espécie de terceira pessoa próxima, mas com múltiplas personagens. Normalmente, quando se faz terceira pessoa próxima, escolhe-se uma personagem e anda-se atrás dessa personagem ao longo de todo o romance. Eu criei uma terceira pessoa próxima, portanto, um narrador que, estando na terceira pessoa, não é omnisciente, está sempre colado a uma personagem e só vê e sabe
aquilo que essa personagem vê e sabe em cada determinado momento, mas queria que o narrador andasse de volta das personagens todas. Isso é um desafio, porque numa terceira pessoa próxima, tipicamente, o narrador vai adotar partes do registro de linguagem de cada personagem. E as minhas personagens falam de maneiras muito diferentes. Eu tenho jovens Gen Z que falam em português, eu tenho um padre altamente conservador que fala um português muito mais eclesiástico, eu tenho personagens de Guimarães que falam um português mais regional, tem personagens que não são de Guimarães e que não usam o mesmo registro. E, portanto, o narrador, eu tinha que arranjar maneira de fazer este narrador ser capaz de adotar vários elementos da linguagem de personagens que falam de maneiras muito diferentes, sem se partir, não é? E sem desaparecer como narrador. Tu me dirás se tive sucesso, mas o objetivo era esse. É engraçado por causa de falar nessa questão dos sotaques. Há um livro que também falámos na segunda live do Entre Linhas, que é de um autor alentejano, Nuno Franco Pires, que chama Sombras da Reia. E realmente foi dos livros em que eu notei mais, eu sou alentejano, e em que eu notei mais a necessidade de preservar esse linguajar, não é? Que é visto por muitos como desprezível e até com uma conotação de uma classe social mais inferior, não é? Marcado, e principalmente para um alentejano que já está fora do Alentejo há quase metade da sua vida, é sempre bom regressar a essas raízes. E não é só regressar às raízes, eu acho que isto é riqueza, percebes? Eu acho que a ideia de nós termos um português único é muito menos interessante do que a ideia de termos um português múltiplo, que se fala de maneiras diferentes e que tem registros diferentes. E nós, como leitores, eu como leitor, quando estou a ler, sei lá, literatura da Escócia, quando estou a ler o Ian Rankin, por exemplo, eu adoro que aquelas personagens não falem da mesma maneira que num policial americano qualquer. Eu adoro isso. Eu acho isso importante. E não é a minha língua sequer. Por isso, esta resistência que existe em Portugal às vezes à ideia de explorar a nossa língua e de lhe dar novas possibilidades, parece-me muito curta. Eu acho que isto é bom. E outra questão engraçada é essa questão então aí do narrador, porque eu acho que incute-nos mais e temos sempre presente esta questão do sobrenatural, porque lá está, como este narrador é como se fosse assim, algo que está aqui no ombro das personagens, daquelas que ele vai percorrendo, acaba por incutir muito esta ideia do sobrenatural, é este narrador que está lá, mas não está lá, sabe, mas não sabe. Exato, mas isso é uma das coisas, como é que eu podia ter um narrador omnisciente nesta história, quando eu até mais de metade do livro não quero que as pessoas saibam, nem as personagens nem os leitores, o que é que exatamente se está a passar. Tem que ser um recurso qualquer, uma estratégia qualquer deste género para fazer isto funcionar. E olha, a história vive de saltos temporais. Porquê é que decidiste organizar a narrativa desta forma? Muito pelo mesmo motivo. Aquilo que eu gosto na literatura e aquilo que mais me atrai na literatura tem sempre a ver com estas zonas cinzentas e com estes espaços que não são contados. Eu não gosto de histórias muito bem contadinhas em que toda a gente sabe exatamente o que é que está a acontecer e mesmo que assim vá ter um plot twist qualquer. Eu não sou grande leitor de policiais, precisamente por isso. Os policiais exigem um certo grau de arrumação. Aquilo para funcionar, para um policial ser satisfatório, no final da história tu tens de perceber exatamente tudo o que se passou normalmente os policiais acabam daquela fórmula Agatha Christiana com o Poirot no centro da sala a explicar exatamente o que é que se passou desde o princípio. Né? Eu não adoro isto, para mim isto não é o meu favorito em literatura, eu gosto mais de escuridão e de não perceber exatamente o que é que está a passar, de ter que preencher alguns espaços. E eu sinto que quando começo as histórias pelo princípio é muito mais difícil fazer isso. Eu se começar a história pelo meio
e depois, eventualmente, for contar parte, ajudar a preencher algumas lacunas, mas não todas, dá-me muito mais mão, mais controle sobre aquilo que eu conto e aquilo que não conto. Enquanto que se eu contar a história sequencialmente, mesmo que eu dê espaços e que deixe coisas em branco, a ordem dos eventos é a ordem dos eventos. Enquanto que se eu fizer assim, eu vou contar uma coisa passada num ano, depois vou-te dar só uma cena de 10 minutos, é a única coisa que tu sabes sobre aqueles 6 meses, etc, etc. Permite-me jogar este jogo e eu acho espetacular. Sinceramente, eu não sei se sei escrever uma narrativa longa de outra maneira. A ver, vamos. Porque eu também não sei se sei fazer a mesma coisa muitas vezes seguidas, mas, mas sim, mas a ideia de uma narrativa sequencial a mim parece muito menos interessante do que uma narrativa em que eu possa, em que a minha linha de pensamento seja mais temática do que temporal. E depois o temporal eu adapto e ajusto. Sim. Isso também acaba por estar muito relacionado com aquela questão da riqueza da própria língua, não é? Saltos temporais acabam por dar mais riqueza à própria obra e acabam por dar depois. Eu creio, e podes não concordar comigo, isto é apenas uma mera análise minha enquanto leitor, dão aqui um papel, não é de protagonista, mas eventualmente de uma testemunha do próprio leitor, ou seja, faz com que o leitor fique mais imerso na narrativa que é aqui contada. Fico muito feliz por tu te sentires assim. Acho que houve leitores também que já me disseram que... Lá está. O meu livro acaba por ter um bocadinho um pé na literatura mais genre, não é? Não sei se é um termo bom em português, eu não gosto de literatura comercial para falar de genre, porque eu acho que há ficção científica, fantasia, etc., que não são comerciais e são genre, mas tenho um pé no genre e tenho um pé na ficção literária. E eu, quando escrevi o livro, eu tinha mais receio da recepção por parte dos leitores de ficção literária. Tinha receio que achassem muito acessível, muito rápido, muito formalmente pouco ambicioso. Tem acontecido exatamente o contrário. Os leitores de ficção literária têm gostado bastante, têm recebido um feedback muito positivo por parte deles. Às vezes, os leitores mais habituados a ficção genre têm-me dito, lá está, que essas quebras temporais são difíceis de seguir, que não conseguem saber sempre em que pé que as personagens estão, que linguisticamente é exigente, etc. Paciência, não sei o que dizer. Nada destas coisas é por acidente, são coisas que eu fiz de propósito, porque são importantes para mim, porque eu quero que a história funcione assim e quero... há uma frase do Jonathan Franzen que eu adoro, que é... Ele diz que... Isto faz parte de uma peça que o The Guardian fez sobre the 10 Rules for Writing Fiction. É um artigo que eu gostei bastante na altura, e uma das regras do Jonathan Franzen é... não sei se é exatamente este o fraseamento, mas é the reader is a friend, not an enemy, not an audience. E eu gosto muito desta frase. Eu não quero hostilizar o leitor, não tenho interesse absolutamente nenhum, mas também não quero tratar o leitor como público, que esteja a assistir à minha performance. Eu quero envolver o leitor neste processo, eu quero que o leitor faça esta viagem comigo, eu vou-lhe fazer uma proposta, mas o leitor tem que entrar no meu jogo, não é? O leitor tem que participar, isto tem que ser uma relação dialética entre nós. Eu vou fazer uma proposta, mas depois o livro funcionar ou não também vai depender do que o leitor trouxer para ele. E por isso eu acho que as pessoas que jogaram este jogo comigo e que alinharam e que fez sentido, acho que funcionou. E fico muito contente com isso, claro. Exatamente porque falaste aí na questão da performance. Eu acho que também já comentei contigo que, por muito que possam não concordar comigo, eu acho que a escrita e aqui toda a narrativa é muito cinematográfica. E por isso mesmo, sobretudo, também comentei contigo, aquele último capítulo é todo um... Não sei, aquilo
deveria estar a par daquela cena da Carrie quando caiu o balde, Quando caiu. tinta, pronto. É muito, muito. Isso é um grande elogio. Há um paralelismo, digo eu, Sim. na minha perspectiva. E a pergunta é: já pensaram, já te desafiaram para alguma adaptação? Não. Já muitos leitores me disseram algo parecido com o que tu estás a dizer, que é super cinematográfico, super visual, que funcionaria espetacularmente, que eu devia pensar nisso. Inclusive, o meu irmão e um dos meus melhores amigos, que leram o livro antes do tempo, não é? Quando foram para a apresentação em Guimarães, que foi poucos dias depois do livro ter saído, tinham elencos imaginários preparados na cabeça deles. E eles não falaram um com o outro. Os elencos deles eram diferentes. E agora, exatamente por causa deste livro e da questão da literatura de terror, que às vezes é desprezada, a minha pergunta é: consideras que a ficção especulativa está a ser assim bafejada com uma lufada de ar fresco? Eu não sei se a ficção especulativa está a ser bafejada com uma lufada de ar fresco. Senti, e é um dos motivos pelos quais eu escrevi este livro e eu, de alguma forma, escolhi este espaço para mim, depois de uma carreira inteira de literatura com L grande, de um mestrado sobre literatura portuguesa contemporânea, uma curtíssima carreira académica a escrever sobre autores literários, e inclusive os livros que eu tentei publicar no passado e que foram projetos que seguraram por motivos diferentes, eram romances literários, puramente, não eram, pronto, tinham sempre um elemento um bocadinho mais escuro, que enfim, faz parte, mas eram romances literários, e o motivo pelo qual eu fui para este espaço foi porque eu senti, e continuo a sentir, que a literatura está com medo do mundo. Acho que a literatura se apaixonou por si própria, de alguma maneira, acha-se um tema interessante o suficiente. Muita da literatura que eu continuo a ler, porque eu continuo a ser mais um leitor literário do que um leitor de terror ou de outra coisa qualquer, adora a literatura e escreve sobre a literatura e escreve sobre os textos que estão na gênese de si mesma, adora filosofia, adora sofismas, adora aforismos, adora a manipulação da língua, adora experimentar com reinterpretação e revisões de textos antigos, de pensar como é que eles se aplicam hoje em dia, etc, etc. Sim, senhor. E já agora, pegando exatamente nessas tuas ideias, aqui a última pergunta desta primeira parte é: quais é que são os projetos para o futuro? Os projetos para o futuro. Há um segundo romance, a Diana Garrido já me tem sugerido que quer lê-lo, que está preparada para já lê-lo, portanto, obviamente, isto vale o que vale, não é? Ela vai ter que ler primeiro para decidir se o quer publicar ou não, mas acho que existe, apesar deste só ter um mês de escaparate, acho que já existe abertura por parte da casa para ler um segundo. Ele existe. Vai ser para responder às perguntas que as pessoas me fazem sempre, que é: vai ser terror? Sim. Vai ser passado em Guimarães? Sim. Sim, fácil para ambas. Okay. Agora vai ser diferente deste, estruturalmente vai ser diferente deste, tecnicamente vai ser diferente deste. Acho que não sei qual vai ser a reação das pessoas que gostaram deste, espero que boa, mas vai mudar algumas coisas em relação a este, na própria experiência de leitura, acho eu. É um livro diferente. Mas sim, é terror, é passado em Guimarães, vai ter referências, lá está, culturais e tradicionais. Eu gosto do termo folk horror, acho que faz todo sentido para mim, mas também acho que às vezes as pessoas associam o folk horror a pequeninas comunidades isoladas, a aldeias, não sei o quê. Guimarães é uma cidade de 200 mil pessoas, não é? Se contarmos a Grande Lisboa e o Grande Porto como uma só cidade cada uma, Guimarães é uma das 7 ou 8 maiores cidades do país. E é todo passado em Guimarães mesmo, neste caso.
Mas sim, esse é um dos projetos. Depois, a Fábrica de Terror desafiou-me não só para fazer um podcast, que vou agora na sexta-feira fazer, como também para pôr um conto na coisa dele. Vai ser a primeira vez que eu vou, lá está, se eles aceitarem, se eles quiserem, ainda não o leram. Então, sobre a obra, agora vamos falar sobre o autor. Ok. E a primeira pergunta, aliás, perguntas já são perguntas com teias de aranha. Como é que começou a paixão pelos livros? Muito pequenino. Eu comecei a ler cedo. A minha avó... Desculpa? Bem, também em espanhol. Também em espanhol. Não, mas a minha avó era professora primária, minha avó materna, e ela começou-me a ensinar a ler com os ímãs do frigorífico. Ok. E portanto eu aprendi a ler muito cedo. Eu quando fui para a primária eu já sabia ler e já lia, independentemente. E eu sempre tive essa mania do livrinho debaixo do braço. Eu era aquele miúdo que quando ia para festas de aniversário dos amigos, eu me escondia num quarto a ler até a festa acabar, e depois quando a minha mãe me vinha recolher, o aniversariante achava que eu não tinha aparecido. Eu fazia esse tipo de coisas. Portanto, desde muito, muito cedo, muito omnívoro desde muito cedo. A minha mãe sempre me deu livros mais ou menos sem restrição. Nem sempre me os dava assim, mas levava-me à biblioteca para eu poder escolher aquilo que me apetecesse. Ela nunca restringiu a minha leitura e nunca me tentou condicionar. Eu li o que eu queria. E li inclusive frequentemente coisas que depois os professores se preocupavam, achavam que eram demasiado adiantadas para a idade, e tipo ler o Pêndulo de Foucault no nono ano. Pronto, esse tipo de coisas sempre foram relativamente normais. Eu sempre li assim desde muito cedo. Depois eu acho que a coisa acelerou assim muito quando a minha avó cometeu um erro grave, que foi prometer-me que me oferecia um livro novo sempre que eu acabasse o anterior. E, portanto, durante um mês de férias no verão, ela teve-me comprar para aí 35 ou 40 livros ou coisa do género. Mas sim, eu li os livros todos de casa dos meus pais. Eles tinham coleções daquelas que antes havia, não é? Agora já não se usa tantas coleções. Coleções de Sherlock Holmes, coleções de Inês Salgari, coleções de Robert Louis Stevenson, coleções, pronto, desses clássicos infantos-juvenis todos. Eu derreti aquilo tudo muito, muito rapidamente. Muita banda desenhada. Em minha casa sempre houve muita banda desenhada, tanto franco-belga como americana, cómics, etc. Tudo. Eu era viciado em Calvin e Hobbes e Gaston Lagaffe, etc, etc. E, obviamente, Mortadelo e Filemón. As coisas espanholas todas também foram entrando desde muito cedo. Pronto. Muito, muito miúdo. Eu comecei a escrever, inclusive, o primeiro romance, coitadinho, que eu escrevi foi com 12 anos, depois de ler o Harry Potter pela primeira vez. E era uma história, lá está, completamente fixada no Harry Potter, uma escola de magia, com elementos de mitologia nórdica e de X-Men, porque os mágicos depois tinham poderes próprios, enfim. Mas sim, foi nessa fase, com 11 ou 12 anos, portanto já estás a ver a obsessão desde pequenino. Sim. Mas é engraçado porque eu também me atrevi a escrever, não tanto com a questão da fantasia, porque eu, principalmente quando era mais novo, afastava muito da fantasia. Mas depois, incongruência máxima, eu sou um eterno apaixonado por mitologia, sobretudo por mitologia grega. E devorava e punha-me a fazer dicionários com a história dos deuses, portanto, eu consigo me rever nessas... Acho isso maravilhoso. Os deuses nessa história que eu tinha eram os mágicos mais poderosos. E lá está. Só que eles eram tão poderosos que os humanos, ao longo do tempo, confundiam-nos com deuses. E por isso Thor, Odin, etc., eram pessoas reais, que eram magos, que eram tão poderosos que eram praticamente imortais, e cujas atividades eram confundidas com as dos deuses e criaram... Enfim, pronto, era esse o conceito. Olha, e eu aqui, ao longo das nossas conversas, eu tenho tentado amealhar aqui músicas, e isto é com base numa pergunta que eu vou fazer a seguir, e é com esta ideia que
Com esta ideia que eu acho que as artes são sinestésicas e conseguem dialogar umas com as outras. E então a pergunta não podia ser outra, se há alguma música ou músicas ligadas ao processo da escrita deste livro. Sim. Sim. Eu sempre achei, e nunca tive uma explicação disso até muito recentemente, eu sempre tive muito mais facilidade em concentrar-me e em trabalhar, ler, estudar, mesmo quando estava na academia, etc., a ouvir música muito pesada, a ouvir metal e pá, eu nunca, quem diz muito pesada, enfim, eu nunca fui ouvinte de metal extremo, mas sim, muito Lamb of God, muito Machine Head, muito death metal melódico sueco, inclusive agora algumas coisas recentes de metalcore e de coisas tipo Architects, etc. Sempre foram muito importantes para mim e sempre me ajudaram muito a focar. Um colega meu diz-me que isso se explica porque ouvir música e trautear letras e trautear cantigas ativa as mesmas partes do cérebro que nós precisamos para escrever e para ler, a parte verbal. E por isso, música muito agressiva, em que eu não esteja a seguir a letra e eu não esteja a acompanhar, é muito melhor. Funciona ao mesmo nível e ajuda-te a focar ao mesmo nível que uma música clássica ou uma música instrumental o faz. Isso é a explicação dele, não faço ideia se é verdade, mas sim, eu trabalho muito melhor, estudo muito melhor, escrevo muito melhor a ouvir metalão, a ouvir coisas assim mais pesadas do que outras. Se quiseres que eu te dê uma música em específico, eu vou-te dizer uma música de Architects que se chama Gone with the Wind. Ok, essa até é uma música camada de outras artes, não é? Eu estava a fazer este livro. Ok, sim senhor. E então agora, uma pergunta que eu já percebi que pode ser muito boa, muito má, sem nenhum problema, com muitos problemas, isto depende sempre da pessoa. Certo. Encarar o papel em branco, uma folha em branco. Eu não tenho muito essa luta. Eu normalmente preencher o papel em branco não é a parte difícil. Quando de facto estou bloqueado, já aprendi que teimar não adianta muito. Eu tenho algumas. Eu aprendi, eu estive a estudar escrita em Cambridge durante um verão. Foi uma summer school, foram só 2 meses, mas foram 2 meses que mudaram muito a minha perspectiva sobre a escrita e muito especificamente a minha forma de trabalhar a escrita. Porque a maneira deles de dar aulas de escrita é basicamente pôr-te numa sala com um escritor em que ele te explica uma versão qualquer de isto não funciona para toda a gente, mas para mim funciona. Portanto, eu vou-vos dizer como é que eu faço e depois vocês façam com isto que vos apetecer. É uma metodologia muito descritiva, quase nada prescritiva. Eu identifico muito com isso. E basicamente, aquilo que todos os escritores que nos foram dando aulas nos sugeriram era sempre que o estado de espírito em que tu tens que estar para criar não é todo o estado de espírito. Há um espaço em que tu tens que estar e que se não estiveres nele não adianta. Até podes escrever palavras, mas não vai funcionar. E como te enganares e como te treinares para chegar a esse estado, para chegar a esse modelo mental, varia de pessoas para pessoas, mas normalmente rituais ajudam. Okay. Rituais que te ajudem. Rituais que te ajudem a entrar nesse modo. Uhum. A Elle James, que era uma das escritoras que estava lá, diz que escreve sempre descalça. Porque houve uma altura em que ela estava a escrever um livro, que é um livro muito bom, aliás, que eu recomendo, se chama On Bullfighting. E ela estava em Sevilha para aprender sobre touradas, porque ela queria escrever sobre as touradas de um ponto de vista literário, porque as touradas sempre inspiraram muito alguns autores, nomeadamente Hemingway, etc. Uhum. E ela queria escrever sobre isso. E ela estava completamente bloqueada. Não estava a conseguir escrever. E estava muito calor. E ela achava que o problema era o calor. Então já tinha tirado a roupa, já estava de sutiã, a escrever no hotel. E a única coisa que ainda não tinha tirado eram as meias. E de uma altura ela diz, foda-se, vou tirar as meias. E tirou as meias e começou a escrever.
E desde então, quando ela não sente que está a funcionar, tira as meias e aquilo de alguma forma ajuda o cérebro dela a perceber, ok, agora é a altura de escrever. E portanto, ela adotou isso como ritual. Eu vou tirar as meias e vou escrever. Outros escritores com quem a gente falou tinham histórias parecidas. O Richard Beard, por exemplo, que é outro dos escritores que esteve lá, diz que tem uma camisola para escrever e uma camisola para editar. E por isso, quando ele está a escrever, tem uma camisola vestida. Quando tem que mudar o foco para editar, que é algo completamente diferente, o ritual dele é pôr-se a pé e ir tocar de camisola para poder mudar de foco. Pronto. Eu não tenho assim nenhum ritual tão quirky como estes, mas uma coisa que funciona claramente para mim, se realmente não estiver a funcionar, é sair com os cães, passar uma hora no parque e depois voltar. É mudar de sítio. Mudar de sítio para mim costuma funcionar. Se eu estiver à secretária e não estiver a funcionar, pegar no meu caderninho e na minha caneta e ir para um café ou qualquer coisa assim, mudar de sítio costuma funcionar. Mas no fundo, a minha recomendação é sempre esta: percebe, treina-te para perceber quais são os rituaizinhos que ajudam o teu cérebro a perceber agora é o momento de me focar nisto. E ficar sentado à secretária a olhar para a página não ajuda ninguém, nem nunca ajudou. Isso não é útil. Isso é quase como o burro a correr atrás da cenoura. Assim. Sim. E então a penúltima pergunta. Mais uma vez, eu digo, o número é meramente indicativo. Se forem mais, tanto melhor. 3 recomendações literárias. 3 recomendações literárias. Deixa-me olhar para as minhas tatuagens, que são todas livros. 3 recomendações literárias. Olha, a primeira recomendação literária que eu vou fazer é de terror. É um livro que não está publicado em Portugal. Espero que venha a estar. Mas que eu acho que é talvez um dos melhores romances que eu li em 10 anos. E de terror ou não. Que é um livro que se chama The Reformatory, da Tanana Rive-Du. É um livro passado... Olha, não sei se viste o Sinners, o filme que saiu agora recentemente, com o Michael B. Jordan, do Ryan Coogler. Pronto, é um filme maravilhoso. E o Reformatory é passado um bocadinho no mesmo universo, que é o sul dos Estados Unidos no tempo do Jim Crow. No tempo da separação racial e tudo mais. E neste caso é a história de um reformatório para crianças problemáticas, não é? Onde as crianças eram maltratadas e é tratado de um prisma de terror. Os espíritos das pessoas que vão sendo maltratadas e que vão sendo assassinadas nesse reformatório manifestam-se, existem, estão presentes. Mas o livro é muito rico, muito denso, tem personagens fantásticas, está maravilhosamente bem escrito, é muito impactante, não só pela leitura que faz, lá está, das relações raciais e da supremacia branca naquele espaço, naquele período, que é o que tu esperarias de um livro com estas características, mas funciona muito bem também a pôr as personagens, a criar personagens reais, tridimensionais, que são pessoas e funcionam como pessoas, nesse contexto, em que os pretos não são todos pessoas boas e maravilhosas e lindas e puras, e os brancos não são todos demónios horríveis, bidimensionais. Acho que a Tanana Rive-Du é uma das grandes escritoras da geração dela e recomendo isso vivissimamente. Depois, vou recomendar um livro que não é de terror, nem tem nada a ver com isso, que já falei nesta live, que é o Amor Estragado, da Ana Bárbara Pedrosa. Para mim é um dos grandes romances da literatura portuguesa contemporânea de autores novos. Se tu me pedisses para te falar de um romance de um autor com menos de 40 anos, provavelmente seria esse, em qualquer língua, em qualquer género, em qualquer espaço. É uma narrativa sobre violência doméstica, que lá está, também tem esse elemento. As personagens não são bidimensionais, não são simples, as motivações delas não são simples, mesmo o narrador, que é obviamente uma pessoa horrível, um alcoólico que acaba por matar a mulher, isto não é um spoiler, é assim que o livro começa, é uma personagem com alguma densidade e recomendo vivissimamente o livro dela. Depois, vou fazer uma recomendação conjunta de vários livros. Eu inclusive, isto está muito na minha ideia, porque eu quero gravar um videozinho, um reel, qualquer coisa sobre isto, porque quando o meu livro foi publicado, eu conhecia alguns dos autores da Suma,
eu já conhecia a Filipa Fonseca Silva, eu já conhecia a Stephanie Vasconcelos, eu já conhecia alguns dos autores portugueses que a Diana Garrido vinha publicando, mas não conhecia todos. E quando soube que ia falar na Feira do Livro com vários dos meus colegas, eu fui ler os livros todos. E então, há pelo menos 4 livros que saíram dessa safra que eu acho que são muito bons. E são bons de maneiras diferentes. E portanto, é o Na Noite da Tempestade da Filipa Amorim, é A Última Ilusão do Pedro Miguel Ribeiro, Aquilo que o Sono Esconde da Mafalda Santos e O Sono dos Culpados. Desculpa? Já li. Já leste? E que tal? Gostaste? Sim. E O Sono dos Culpados do Fábio. Uma coisa sobre ele. Okay. Se calhar, olha, esqueci-me, desculpa. E O Sono dos Culpados do Fábio Ventura. O mais recente do Fábio não li. Eu li o Gatos na Noite, que foi o que ele publicou anteriormente, e gostei. E também tem assim elementos de Stephen King, muito na parte do terror psicológico mais. Exatamente, correto. E este também. Acho que vais sentir coisas parecidas com este. Mas porquê é que estes livros todos me interessam? E o motivo pelo qual eu os associo quando são livros tão diferentes, e são mesmo muito diferentes todos uns dos outros. O motivo pelo qual eu os associo e o motivo pelo qual eles me interessaram tanto, independentemente de todas as outras qualidades que possam ter que têm, é que muita da literatura portuguesa que eu leio, por muito boa que seja, e alguma dela é extraordinária, há alguns autores portugueses que eu admiro genuinamente e que e eu inclusive tenho uma série de tatuagens do Afonso Cruz, por exemplo, mas acho que existe uma certa paixão pelo que se faz lá fora, uma certa vergonhazinha do Tuga, estás a ver? De ser. Eu inclusive, eu fiz uma entrevista com o João Tordo em que ele disse isto on the record, portanto ele não se vai ofender se eu disser, em que ele até tinha alguma resistência a dar nomes portugueses às personagens, porque depois escreve um diálogo a dizer: "Oh, Conceição, anda cá, não sei o quê", e sente que isto tem um elemento telenovelesco qualquer que lhe desagrade. Pronto, este instinto é um instinto que eu não tenho. Eu não tenho este instinto de todo. Eu adoro explorar, lá está, a particularidade do que eu identifico como meu, que nem sequer é Portugal no geral. Perguntaram-me na Feira do Livro se eu alguma vez escreveria sobre mitos e lendas ou tradições do Alentejo ou coisa assim, e eu sinto como minhas. Hã? E também tem muitos. Tem, com certeza, e tenho a certeza que igualmente ricos e igualmente interessantes, mas eu não os sinto como meus, e claro, por isso eu não consigo fazer aquilo que eu faço neste livro, bem ou mal, para trabalhar essas coisas, eu preciso de as sentir como minhas. E eu, ao ler estes livros, da Filipa e do Pedro e da Mafalda e não sei o quê, eu sinto que, independentemente de quaisquer influências que eles possam ter e que são assumidas, a Mafalda Santos diz sempre que é discípula do Haruki Murakami, faz todo sentido para mim, vejo isso lá perfeitamente. A Filipa Amorim também fala do Peter May com muita paixão também pelo que ele faz nos policiais e nos thrillers dele, por muito que essas influências estejam presentes. Todos estes autores têm uma capacidade para trazer para cá e trazer para a sua própria realidade e para trazer para espaços que conhecem dinâmicas sociais e culturais que percebem e que conseguem interpretar de uma forma que vista de fora não conseguiriam, que dá uma identidade e uma autenticidade aos livros deles, que eu às vezes sinto falta. E que eu às vezes sinto falta, inclusive, no tipo de literatura onde eles se movimentam. Eu, se ler um policial neste momento, mesmo que não seja português, se ler um policial espanhol, um policial italiano, que às vezes acontece, porque eu tenho curiosidade, eu tenho alguma facilidade com identificar a escola. É tipo, ok, isto é Agatha Christie, é assim uma coisa britânica. Ok, isto é um clone de policial nórdico, só que passado em Madrid. Fine, tudo bem. Estes livros não têm isso. Estes livros aprendem as lições dos thrillers, ou seja o que for, de outras terras, mas existem no seu próprio espaço. E existem num espaço de alguma verosimilhança e de alguma autenticidade que eu acho espetacular e que é das coisas que mais me atrai em literatura. E por isso queria recomendar esses 4, assim, de uma só vez.
E lá está. Agora permite-me também dizer Claro, aqui. não, força, força. É muito bom ver que os novos autores portugueses conseguem aproveitar muito daquilo que se passa ao nosso redor, não é? E conseguem catapultá-lo para as páginas dos livros e assim também nos permitem, nós leitores, termos uma maior conexão com aquilo que estamos a. É um mergulho muito mais verdadeiro. E eu acho que essa conexão nem sequer depende de tu próprio conheceres essas realidades. Porque eu, por exemplo, eu já citei Faulkner aqui porque eu acho que ele é um mestre a fazer isso. E ele foi criticado à época e continua a ser criticado hoje pela insularidade, que eu ponho aspas porque eu não concordo, pela insularidade da literatura dele, em que tudo o que ele faz é passado no condado de Oknapadalfa, que é uma coisinha deste tamanho no sul dos Estados Unidos, é tudo passado naquela vila. Eu, como leitor, que nunca pus os pés no sul dos Estados Unidos em geral, muito menos numa comunidade tão pequena com essas características, eu continuo a encontrar essa autenticidade e essa verossimilhança nos livros dele. E acho que, inclusive para um leitor internacional, se eu fosse um editor francês que quisesse publicar um policial português, ou quisesse publicar um policial em geral, eu ia muito mais depressa procurar um policial que tivesse a densidade cultural e a capacidade de interpretar a realidade. Tem, sei lá, um policial do Stieg Larsson, um fundador do policial nórdico, que só funciona e aquilo só faz sentido porque ele vai puxando pelos fios todos da sociedade onde ele se insere e que ele compreende, porque a imprensa funciona de uma determinada maneira, a polícia funciona de uma determinada maneira, a política funciona de uma determinada maneira, e ele apanha esses fios todos e constrói a sua história a partir daí, do que um clone da mesma coisa passado em Roma, ou coisa que vai. E eu sinto que os autores que eu citei fazem isso, têm essa noção de espaço. E agora, para finalizar, vais-me perdoar, vou ter a desfaçatez de recomendar mais um, porque é um livro que eu li muito recentemente e que teve um impacto enorme para mim. É um livro chamado The Buffalo Hunter, do Stephen Graham Jones. Porquê? Porque, lá está, o Stephen Graham Jones é um autor nativo-americano, é um autor que trata temas que para mim culturalmente são extraordinariamente distantes e ele faz neste livro o tipo de coisa que eu quero fazer. E por isso é que eu o recomendo. É ele, através de uma história muito local, uma história muito específica, passada num lugar específico, num tempo específico, ele vai puxar uma série de fios da atual cultura americana e do atual espaço em que a América está, tanto em termos políticos como sociais, culturais, etc., etc., que eu acho não só de uma densidade, como de uma transparência que são muito difíceis de atingir. E eu acho que se ele não fosse tão específico e tão particular, ele não ia conseguir ser tão universal. Por isso eu recomendo esse livro como um exemplar nesse aspecto. Sim, temos aqui um bom conjunto de recomendações, então. Pronto. E chegamos então à última pergunta, que é sempre a mais temida de todas. Já este preâmbulo todo, que é para dar aqui algum tempo de preparação. A tua pergunta é, se a tua vida fosse um livro... se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Olha, isso é uma pergunta muito difícil. Até porque vai eu por onde for, vai dar asa a interpretações. Mas isso... Olha, tenho uma ideia que é um título de livro. Mas eu não estou a tentar fazer nenhuma ponte com o livro em si, só com o título, que é o Para Sempre. Para sempre. Mas é um livro bom. É um livro extraordinário. É por cima de uma autora aqui do distrito. Que eu adoro.